Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Saudações tributárias. Eu sou o professor Edinho Ferreira. Esse aqui é o nosso canal, onde nós temos aulas de direito tributário de modo simplificado e direto. Hoje, com mais um assunto acerca da competência tributária, suas características e a forma de exercício. Antes de começarmos, mais uma vez, informar que aqui na descrição do vídeo tem diversos links para acesso a livros, alguns livros gratuitos, e-books, como o curso, o Processo Tributário Direto ao Ponto, alguns e-books de pesquisas científicas e também o acesso ao nosso livro Curso Objetivo de Direito Tributário pela editora Dialética. Então, já acessa os links para ter acesso aos livros, tá? Então, sem mais delongas, vamos iniciar com nossa aula de hoje, acerca da competência tributária, suas características e forma de exercício. Vamos lá. Então, iniciamos mais um assunto. Hoje estudaremos o que é a competência tributária. Nós já sabemos o que é o tributo, nós já sabemos quais são os tributos existentes no Brasil. E a gente precisa entender agora o que é a competência tributária. Quando eu falo de competência tributária, nada mais eu quero entender do que quais são os tributos que cada ente federativo pode criar, majorar, reduzir ou extinguir. Tá? Então, é de suma importância sabermos essa competência de cor. Hoje, nós nos limitaremos a entender o conceito de competência tributária, quais os poderes estão dentro dessa competência tributária, quais as características da competência tributária, para que em uma aula superveniente nós possamos destrinchar a competência de cada ente federativo. Então, nossa aula de hoje é uma aula mais conceitual acerca da competência tributária do que uma aula que vai destrinchá-la, tá? Próxima aula nós destrincharemos o que é que o município pode criar, o que é que os estados podem criar, o que é de competência da União e o que é de competência do Distrito Federal. Tá? Então, hoje nós iremos entender as características dessa competência. Então, estamos aqui na competência tributária. Antes de mais nada, o que é a competência tributária? Competência tributária, queridos e queridas, nada mais é do que a competência que é outorgada pela Constituição Federal para que os entes federativos exerçam 4 poderes no âmbito tributário. É a competência para que os entes federativos possam criar, para que eles possam majorar, para que eles possam reduzir ou para que eles possam extinguir os tributos. Quando eu estou falando em criação, não é pelo simples fato de a Constituição Federal prever um tributo que ele já existe no mundo real. Então, a Constituição Federal, ela não cria o tributo. Ela dá competência para que um ente federativo possa criar o tributo. E aí, esse ente federativo, por meio de uma lei, que será ordinária ou complementar, como veremos ainda hoje, aí sim ele pode criar o tributo. Esse ente federativo que detém a competência tributária, ele também pode aumentar o tributo, majorar. Ele pode reduzir o tributo, diminuir, ou ele pode extinguir o tributo. Esses são, meus queridos e minhas queridas, os 4 poderes inerentes à competência tributária.
A própria Constituição Federal já traz a distribuição das suas competências. Quem pode, por exemplo, quem tem a competência tributária, melhor dizendo, do IPVA, os estados e o Distrito Federal. Do imposto de renda, a União. Do IPTU, os municípios e o Distrito Federal, por exemplo. Mas nossa aula de hoje, repito, não é ainda para estudar a distribuição de competências. Vamos nos limitar a quê? A entender as suas características, tá? E a forma de exercício. Então, já que a gente já conseguiu entender quais são os poderes que estão dentro dessa competência tributária, precisamos agora entender acerca das suas características. Quais são as características inerentes à competência tributária? Primeira característica é que ela é facultativa. A facultatividade é uma característica da competência tributária. O poder que a Constituição Federal dá aos entes federativos para criarem e majorarem os tributos, ele é facultativo. Então, se o ente federativo entender que não quer exercer a competência tributária de determinado tributo, ele assim pode fazer. Ou se abster de fazer. Aí você pode estar refletindo. Tá bom, professor. A gente já tem tanto tributo, até parece que algum ente federativo abriria mão de exercer a competência tributária que a Constituição Federal lhe outorga. Pelo contrário, acontece. Você se engana pensando dessa forma. Nós temos um exemplo que é famosíssimo. A Constituição Federal dá o poder para que a União exerça a competência tributária sobre o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, que muitos chamam por aí de taxação de grandes fortunas. Você não. Você é meu aluno, já entendeu que taxa é diferente de imposto. Então é errado, é uma atecnia chamar o imposto sobre grandes fortunas de taxação sobre grandes fortunas. Que a Constituição dá de competência tributária à União é para criar o imposto sobre grandes fortunas, desde 1988. Já se passaram anos e anos, e a União até hoje não criou esse imposto sobre grandes fortunas. Por quê? Porque o exercício da competência tributária é facultativo. E aqui vocês têm que ter muita atenção a um detalhe. Que detalhe é esse? Voltemos aqui. O artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal nos fala que a competência tributária ela é obrigatória. Aí você fala, vixe, professor, e aí? Nós temos aqui um conflito, uma antinomia jurídica. O senhor acabou de me falar que a competência tributária, o exercício, melhor dizendo, da competência tributária, é facultativo. Só que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala que é obrigatório. Vamos, mais uma vez, voltar para resolução de conflitos normativos, resolução de antinomias jurídicas. Um deles é a hierarquia. Já vimos que a Constituição Federal, ela é o topo, a razão de existir de todo o plano normativo de ordenamento jurídico. Então, seguiremos a Constituição Federal, que nos fala que a competência tributária ela é facultativa. Perfeito? Então, já entendemos a primeira característica. A segunda característica é que a competência é incaducável. Quando eu falo que a competência tributária ela é incaducável, eu quero dizer que o ente federativo ele não perde o direito de criar o tributo
em razão do decurso do tempo. Então, retomo mais uma vez o Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF. Desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal, a competência tributária do IGF é da União. E até hoje, a União, seja por qual razão for, razão técnica, razão política, ela não criou o IGF. O fato dela não ter criado até hoje, mais de 30 anos depois, quase 40 anos depois, não faz com que ela perca o direito de criar. Caso a União queira, ela pode criar o IGF por meio de lei complementar, como veremos mais adiante. Tá? A próxima característica aqui da nossa competência tributária é que ela é irrenunciável. O ente federativo, ele tem a obrigação de aceitar a competência tributária dada pela Constituição Federal. A Constituição Federal outorga, fala, olha, União, o IGF é da sua competência. O exercício ou não dessa competência é facultativo, mas o aceite da distribuição é obrigatório. Então, uma vez que o ente federativo ele recebe a competência tributária, aqui ele não pode renunciar dela, porque ela é irrenunciável. E a próxima característica é que ela é inalterável por lei infraconstitucional. Pessoal, uma das primeiras coisas que nós falamos na nossa aula de hoje é que quem é que outorga a competência tributária para os entes federativos? A Constituição. Então, a própria Constituição Federal fala, municípios, esses tributos aqui são da sua competência. Estados, esses tributos aqui são da sua competência. União, esses tributos aqui são da sua competência. E o Distrito Federal, professor, acumula a competência estadual e a competência municipal. Se a própria Constituição fala isso, uma norma infraconstitucional, uma lei, uma medida provisória, uma portaria, um decreto, uma resolução, qual norma que seja, não pode alterar. Afinal de contas, no plano normativo, naquilo que convencionamos a denominar de pirâmide de Kelsen ou pirâmide kelsiana, todas essas normas estão abaixo da Constituição Federal. Então, professor, você está me dizendo que a competência tributária ela é inalterável? Não falei isso. A competência tributária é inalterável por lei infraconstitucional. Se quiser alterar a competência, precisaremos de quê? De uma emenda à Constituição. Perfeito? Então, queridos e queridas, essas, melhor dizendo, são as características da competência tributária. Ela é facultativa, ela é incaducável, ela é irrenunciável e ela é inalterável por lei infraconstitucional. Temos que diferenciar ainda a competência tributária da competência para legislar em direito tributário. Como nós já vimos, a competência tributária é a competência, são os poderes, melhor dizendo, outorgados pela Constituição Federal, para que os entes federativos possam criar, majorar, reduzir ou extinguir os tributos.
Já a competência para legislar em direito tributário é diferente. A competência para legislar em direito tributário, ela é concorrente aqui nos termos do artigo 24 da nossa Constituição Federal. É concorrente com quem, professor? Entre a União, entre os estados e o Distrito Federal. O artigo 24 da Constituição Federal nos fala que compete à União estabelecer normas gerais de direito tributário. Já os estados e o Distrito Federal irão suplementar essas normas, tá? Muita atenção mesmo. Como vimos, a competência para legislar em direito tributário é para estabelecer regras gerais. Regras gerais de que forma? Quem vai ser o sujeito ativo? Ou seja, quem vai cobrar? Quem vai ser o sujeito passivo? Quem tem que pagar? Qual o fato gerador daquele tributo? Qual a base de cálculo? Quais são as características gerais daquele tributo? Então, compete à União. A União é quem vai gerar a norma geral. Já os estados e o Distrito Federal, eles vão suplementar essas normas. Adivinhe. E se a União não tratar de alguma matéria, o que é que vai acontecer? Os estados e o Distrito Federal terão competência plena. Poderão livremente legislar. Um exemplo disso, hoje, em 2025, é que nós não temos ainda uma legislação federal que fale sobre o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Então, os estados e o Distrito Federal ficaram livres para editar leis sobre esse tributo, sobre esse imposto. Ô, professor, e se depois que os estados e o Distrito Federal editaram suas leis sobre esse tributo, a União vier a legislar sobre essa norma? Se a União vier legislar, a norma editada pelos estados e pelo Distrito Federal ficará suspensa. Guarde que ela ficará suspensa. Ela não foi revogada, porque a lei federal ela não irá revogar essa lei estadual ou distrital anterior. Afinal de contas, nós não temos uma hierarquia entre lei federal e lei estadual ou lei distrital. Então, a lei estadual ou distrital, ficará suspensa naquilo que for contrário à lei federal. Então, se a norma federal for revogada, extinta ou julgada inconstitucional depois, essa lei estadual ou essa lei distrital voltará a ter eficácia normalmente, tá? Professor, você falou aqui União, normas gerais, direito tributário, Estado, Distrito Federal, norma suplementar. E os municípios, eles não podem, não? Podem. O artigo 30 da Constituição Federal prevê aqui que os municípios eles podem suplementar a legislação federal e estadual, e podem também legislar sobre assuntos de interesse local, tá? Então, os municípios também possuem essa competência para legislar em direito tributário. E aí, para encerrarmos o nosso assunto de hoje, precisamos entender como é que é o exercício da competência tributária. Quando eu estou falando aqui em exercício da competência tributária, queridos e queridas, eu estou querendo
chegar em um ponto que a gente compreenda qual o procedimento, no caso concreto, para a criação da norma. Porque nós já vimos que a Constituição Federal não cria o tributo, apenas dá poderes para que o ente federativo faça. E o ente federativo, ao receber esse poder, pode exercer a competência tributária, criando o tributo, majorando ele, reduzindo ou extinguindo, tá? A regra é que o exercício da competência tributária se dará por meio de lei ordinária, aquela que precisa de maioria simples para ser aprovada. Se eu estou falando de regra, é porque tem exceção, não é isso, professor? Exatamente. Temos as exceções. Quais são as exceções? A contribuição social residual, o empréstimo compulsório, o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, o Imposto Residual. Até antes da reforma tributária, que é a Emenda Constitucional 132 de 2023, eram esses os 4 tributos que eram exceções à regra da lei ordinária. A partir da Emenda Constitucional número 132, que é a reforma tributária, mais 3 tributos foram adicionados. Quais são eles? O imposto sobre bens e serviços, que é o imposto que substituirá o ISS e o ICMS, a contribuição sobre bens e serviços, que é a contribuição que substituirá o IPI, a PIS e a COFINS, bem como o imposto seletivo, também chamado de imposto do pecado, que é um novo imposto criado pela reforma tributária para substituir o princípio da seletividade. Para quê? Para transformar mais caro alguns produtos que possam ser prejudiciais à saúde ou que possam ser prejudiciais ao meio ambiente, tá? Então, esse aqui é o exercício da nossa competência tributária. A regra é que é por meio de lei ordinária. As exceções, aqueles tributos que são por meio de lei complementar, que é de maioria absoluta para aprovação, são esses tributos aqui. A competência social residual, o empréstimo compulsório, o imposto sobre grandes fortunas, o imposto residual, o imposto sobre bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços e o imposto seletivo. Perfeito? Então, pessoal, essa nossa aula de hoje foi para que nós possamos compreender o que é a competência tributária, quais são os poderes que são inerentes à competência tributária, quais as características da competência tributária, bem como de que forma ela é exercida, certo? Na aula posterior, iremos estudar qual tributo é da competência de cada ente federativo. Perfeito? Nós vamos ficando por aqui na nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que você tenha ficado, por favor, deixe um comentário aí no nosso vídeo, ou pode me procurar nas minhas redes sociais ou pelo meu e-mail. Vai ser um prazer poder tentar sanar a sua dúvida e conversar com você. Não esquece também de se inscrever no canal, dar o seu like no vídeo. Até a próxima.